E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1085, é o nosso segundo vídeo. Nosso primeiro vídeo foi na segunda-feira e essa loteca 1085 teve uma alteração aí no jogo 9. Acabaram tirando o jogo aí do Vasco e Botafogo por questões de segurança, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que não era seguro fazer esse jogo no domingo com muitos torcedores aí do Boca Juniors na cidade. Então esse jogo foi alterado para segunda-feira. E no lugar entrou aí Palmeiras e Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente chega nesse jogo 9 aí. Vamos falar mais, né, desse jogo que foi cancelado. Vamos aí pro primeiro jogo, né, a grande final da Libertadores, Boca Juniors e Fluminense. E antes de mais nada, deixar bem claro aqui, viu? Nunca vi uma loteca tão equilibrada nos jogos, viu? Muitos jogos aí com times na pontuação parecidos, então tá muito equilibrada essa loteca. E geralmente, esse meu segundo vídeo, eu sempre coloco 3 duplos. Ficou impossível de colocar 3 duplos. Para esse jogo da loteca 1085, eu tô usando 4 duplos, beleza? E na verdade ainda é pouco, né? Mas nós temos que colocar o que o nosso bolso aguenta. Então, sem demoras, né? Jogo 1, vamos aqui para as informações sobre o Fluminense e Boca Juniors e Fluminense. Nos últimos 6 encontros, o Boca Juniors ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Fluminense ganhou 2 vezes. Nos seus últimos jogos, o Fluminense sofreu gols em todos. É uma informação aí que é meio complicada para o Fluminense. O que a gente tem de importante para essa partida é isso. A porcentagem dessa partida tá assim: 25% para o Boca Juniors, 31% para o empate e 44% para o Fluminense. Já os números de aposta: 3.80 para o Boca Juniors, 3.0 para o empate e 2.15 para o Fluminense. O Fluminense praticamente suas 2 últimas partidas jogou com o time reserva. Como eu já havia falado nos vídeos anteriores, eu vejo o Fluminense mais time que o Boca Juniors e vai jogar em casa praticamente, né? E tudo vai depender do começo da partida, do nervosismo entre eles, né? Tanto do Boca como do Fluminense. Mas sinceramente, eu acho que essa partida é até diferente, né? Do Fortaleza e LDU. Acredito que o Fluminense ganha essa partida no tempo normal. Então meu primeiro palpite é no Fluminense seco. Se você tem o costume de apostar mais que 4 duplos e triplos, essa seria uma partida que eu colocaria um duplo. Mas como eu já tô jogando 4, que pra mim já é muito, então eu tenho que acreditar na vitória do Fluminense. Jogo 2, Botafogo de São Paulo e Ceará. O Ceará não ganhou nenhum dos seus últimos 11 jogos fora de casa. O Botafogo não conseguiu marcar em 8 dos seus 17 jogos jogando em casa pelo Brasileirão. E o Ceará também não conseguiu marcar em 8 jogos de 17 jogos pelo Brasileirão nessa temporada. A porcentagem para essa partida tá assim: 39% para o Botafogo, 32% para o empate e 30% para o Ceará. Já os números de aposta: 2.45 para o Botafogo, 3.0 para o empate e 3.20 para o Ceará. 2 times aí que, como a gente viu no vídeo anterior, não estão com um retrospecto muito bom. Não dá para ter uma análise definitiva de quem tá melhor entre eles. Eles estão muito próximo ali na tabela do campeonato e é um jogo decisivo para os dois. Para essa partida aqui, eu vou usar o meu primeiro duplo e eu vou de duplo aberto, eu vou de Botafogo e Ceará. Mais uma partida aí bem complicada de ser analisada, porque são 2 times que, como eu falei, entra nessa classificação de times bem equilibrados, viu? Jogo 3, Ponte Preta e Avaí. Nos últimos 7 encontros, a Ponte Preta jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Avaí ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 12-9 a favor da Ponte Preta. No geral, 15 partidas entre eles, a Ponte Preta ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Avaí ganhou 5 vezes, tudo empatado. A diferença de gols está 16-14 a favor da Ponte Preta. A última vitória da Ponte Preta jogando em casa contra o Avaí foi em 2015. A porcentagem para essa partida tá assim: 42% para a Ponte Preta, 31% para o empate e 27% para o Avaí. Já as odds: 2.25 para a Ponte Preta, 3.10 para o empate e 3.50 para o Avaí. Nesse vídeo aqui, o que vocês vão mais ouvir eu falar é em partidas equilibradas. Mais 2 times aí bem equilibrados na pontuação, nos últimos jogos. Bem difícil de decidir aonde colocar o seu palpite. Mas para esse jogo aqui, eu tô indo de empate seco entre eles. 2 times que precisam de uma recuperação aí no campeonato. A Ponte, mesmo jogando em casa, às vezes não tá indo muito bem. E o Avaí também tá a mesma coisa. Partida bem difícil de ser analisada, viu? E ainda tem esse retrospecto aqui de que a Ponte Preta jogando em casa não ganha do Avaí, é bem complicado. E
desde 2015. Jogo 4, Real Sociedade e Barcelona. O resultado mais comum entre eles é 1-0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 29 encontros, o Real Sociedade jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 10 empates e o Barcelona ganhou 11. A diferença está de 51 a 34 gols a favor do Barcelona. No geral, 60 partidas entre eles, o Real Sociedade ganhou 9, houve 12 empates e o Barcelona ganhou 39 jogos. A última vitória em casa da Real Sociedade contra o Barcelona foi em 2016. E olha que eu tô falando do dono da casa em vencer o visitante. A porcentagem para essa partida tá assim: 29% para a Real Sociedade, 27% para o empate e 44% para o Barcelona. Já os números de aposta, 3.20 para a Real Sociedade, 3.50 para o empate e 2.15 para o Barcelona. Sinceramente, é uma partida para mim um pouco mais fácil de palpitar, porque o Barcelona ele vem jogando bem, perdeu aí sim pro Real Madrid no último jogo, mas perdeu jogando bem. Foi uma partida bem equilibrada entre as duas equipes aí. E os números e os históricos aqui tá muito a favor do Barcelona. Mesmo fora de casa, eu tô indo seco no Barcelona, mas deixando claro, hein? A Real Sociedade não é um time bobo não, hein? Time casca grossa também que o Barcelona vai pegar. Vai ter que jogar muito para conseguir ganhar da Real Sociedade. Jogo 5, Olympique de Marseille e Lille. O resultado mais comum entre eles é o 2-1. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Olympique jogando em casa ganhou 14, houve 7 empates e o Lille ganhou 4 vezes. A diferença de gols é bem grande, 46 a 24 a favor do Olympique. Durante os últimos 52 jogos, o Olympique ganhou 25, houve 12 empates e o Lille ganhou 15. A porcentagem para essa partida tá assim: 42% para o Olympique, 27% para o empate e 31% para o Lille. Já os números de aposta, 2.25 para o Olympique, 3.50 para o empate e 3.10 para o Lille. Como a gente viu no último vídeo, o Lille ele tá melhor no campeonato, é um time que vem surpreendendo aí. O Olympique tá um pouquinho mais pro meio da tabela, mas vai estar jogando em casa, vai ter o apoio do seu torcedor, mas olhando os números aqui e olhando os números do vídeo anterior, o vídeo anterior tá falando que o Lille é melhor, que fala mais do presente. E aqui também fala um pouco mais do presente, mas os números estão puxando um pouco mais para o Olympique de Marseille. Então é um jogo bem complicado. Para essa partida aqui da Loteca 10,85, jogo 5, eu tô indo no empate seco entre eles. E como eu falei, só partida equilibrada. Jogo 6, América Mineiro e Atlético Mineiro. O resultado mais comum entre eles é um 1-1. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o América jogando em casa ganhou apenas 2 vezes. Houve 8 empates e o Atlético Mineiro ganhou 12 vezes. A diferença de gols está 39 a 19 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 47 jogos entre eles, o América ganhou 4 vezes. Houve 18 empates e um valor aí que é bem maior aí, né? Atlético Mineiro com 25 vitórias. Diferença de gols praticamente o dobro, né? Exatamente o dobro. 84 a 42 a favor do Atlético Mineiro. A porcentagem dessa partida tá assim: 19% para o América Mineiro, 25% para o empate, 55% para o Atlético Mineiro. Já os números de aposta, 5.0 para o América Mineiro, 3.75 para o empate e 1.72 para o Atlético Mineiro. Nessa partida aqui, o América Mineiro aí tá numa situação bem difícil. Como eu falei nos últimos vídeos, é um time que joga bem, mas não consegue segurar o resultado. O Atlético Mineiro tá vindo numa recuperação incrível no campeonato, praticamente já tá brigando aí por Libertadores, e se ganhar do América as coisas vai ficar muito boa aí pro Atlético Mineiro. Para essa partida também tô indo seco no Atlético Mineiro. O América realmente tá numa situação muito difícil, eu acho que o psicológico já tá pesando muito. Acredito já que não é nem mais futebol, é mais o psicológico aí dos jogadores. E para esse clássico mineiro, eu sei que os números não adiantam muito, mas acredito que o Atlético Mineiro deve levar essa, viu? Jogo 7, Sampaio Corrêa e Tombense. Na temporada passada, o primeiro jogo foi 1-1 na casa do Sampaio Corrêa e o segundo jogo foi 3-0 na casa da Tombense, 3-0 para a Tombense. O que a gente tem de informação relevante aqui é que o Sampaio Corrêa não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. Porcentagem para essa partida tá assim: 48% para o Sampaio Corrêa, 30% para o empate e 23% para a Tombense. Já as odds
2.0 para o Sampaio Corrêa, 3.20 para o empate, 4.20 para a Tombense. A Tombense aí tá brigando para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Mais uma vez, dois times que em suas últimas 5 partidas tem altos e baixos. Tá bem complicado aí de analisar também esse jogo 7. Mas o Sampaio Corrêa jogando dentro de casa sempre dá muito trabalho, né, para os visitantes. Apoio da torcida, como sempre, né, ajuda. E para essa partida aqui, tô indo seco no Sampaio Corrêa. Mesmo o histórico e o retrospecto aí não sendo tão bom, né, pro Sampaio Corrêa. Mas como é a Tombense, também não tá vindo de bons resultados, a gente não tem jeito, tem que palpitar um time, né? Mas essa partida aqui é mais uma daquelas que se eu tivesse um dinheiro a mais, eu colocaria Sampaio Corrêa e empate. Mas aqui eu tô indo de Sampaio Corrêa seco. Jogo 8, Nantes e Reims. O resultado mais comum entre eles é o 0 a 0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Nantes jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Reims ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 13 a 7 a favor do Nantes. No geral, 23 partidas entre eles, o Nantes ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Reims ganhou 10 vezes. A diferença de gols está 28 a 25 a favor do Reims. A porcentagem desse jogo tá assim: 34% para o Nantes, 30% para o empate e 36% para o Reims. Já os números de aposta: 2.80 para o Nantes, 3.20 para o empate, 2.60 para o Reims. Aqui o francesão tá no início do campeonato. Ainda não dá para ter aquela base, né, de quem tá melhor. E para essa partida aqui do jogo 8, eu tô usando mais um duplo, eu tô indo de duplo aberto, tô indo no Nantes e Reims. Jogo 9 é o jogo que foi alterado, Palmeiras e Atlético Paranaense. O resultado mais comum entre eles é o 1 a 0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 4 empates e o Atlético Paranaense ganhou 4 vezes. A diferença de gols está 33 a 15 a favor do Palmeiras. Nos últimos 45 jogos, no geral, o Palmeiras ganhou 19, houve 15 empates e o Atlético Paranaense ganhou 11 vezes. Nos confrontos do ano passado, o Palmeiras perdeu de 2 a 0 jogando em casa e no jogo de volta, o Atlético Paranaense perdeu de 3 a 1 para o Palmeiras em casa. A porcentagem dessa partida tá assim: 58% para o Palmeiras, 23% para o empate e 19% para o Atlético Paranaense. Já os números de aposta: 1.61 para o Palmeiras, 4.0 para o empate e 5.0 para o Atlético Paranaense. Depois da vitória de ontem, aquela vitória surpreendente em cima do Botafogo, o que dizer do Palmeiras jogando em casa? Foi uma virada incrível, né, em cima do Botafogo. E não tem o que dizer. Palmeiras agora jogando em casa, né, apostando seco aí no Palmeiras. E lembrando, né, que esse jogo aqui entrou no lugar do jogo do Vasco e Botafogo, né, porque devido à questão de segurança, né, a PM do Rio de Janeiro resolveu que não seria possível, né, com muitos torcedores aqui do Boca no Rio de Janeiro. Poderia dar algum problema, alguma confusão, mesmo o jogo sendo no domingo. Jogo 10, Bragantino e Corinthians. O resultado mais comum entre eles é 1 a 0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou 5. A diferença de gols está 15 a 12 a favor do Corinthians. Nas últimas 26 partidas entre eles, o Bragantino ganhou 7 vezes, houve 8 empates e o Corinthians ganhou 11. A porcentagem para essa partida tá assim: 55% para o Bragantino, 26% para o empate e 20% para o Corinthians. Já nas odds, 1.70 para o Bragantino, 3.60 para o empate, 4.75 para o Corinthians. O Corinthians tá vindo de uma vitória que dá um pouco mais de moral, né? Jogando em casa ontem, ganhou com um gol espírita aí do Yuri Alberto. Muita sorte, pena pro goleiro, né? Que foi uma falha incrível. Mas é aquilo, né? Sorte de atacante. O Bragantino vinha vindo muito bem aí no campeonato, mas teve alguns tropeços. Praticamente era para ser o vice-líder, né? Mas graças a esses tropeços aí, deu uma afastada. O Bragantino precisa muito dessa vitória, vai estar jogando em casa. Mas o Corinthians com o Mano não tem como negar, melhorou bastante. Tá tomando poucos gols. É um time que vem empatando muito, empata bastante sim, mas defensivamente melhorou bastante. Falta ainda, né? Fazer mais gols para garantir o resultado. E essa partida aqui, o Corinthians jogando fora de casa, eu tô indo de empate seco entre eles.
Porque, como eu disse, né, o Corinthians está se defendendo muito bem, então é bem capaz que fique ali fechadinho esperando o Bragantino e tentar partir nos contra-ataques. E o Bragantino, como eu disse, né, essas últimas partidas não tá vindo tão bem, então pode ser que eles fiquem aí no 0x0, no 1x1, vamos ver, mas eu tô indo de empate entre eles. Jogo 11, Cruzeiro e Internacional. Nos últimos 15 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 5 empates e o Internacional ganhou apenas uma vez. Diferença de 24-13 nos gols a favor do Cruzeiro. No geral, 34 partidas entre eles, o Cruzeiro ganhou 13, houve 9 empates e o Internacional ganhou 12. A última vitória em casa do Cruzeiro contra o Internacional foi em 2016. Nossa, não sei o que tá acontecendo nessa rodada, mas parece que os mandantes tá com um tabu aí contra os visitantes, incrível, né? A porcentagem para essa partida tá assim: 41% para o Cruzeiro, 29% para o empate, 30% para o Internacional. Já os números de aposta: 2.30 para o Cruzeiro, 3.30 para o empate e 3.10 para o Internacional. No momento que eu gravo esse vídeo, o Cruzeiro tá jogando contra o São Paulo no Morumbi, o jogo tá 0x0. O Internacional empatou ontem, né, contra o América. Como tava jogando contra um dos últimos do campeonato, né, a maioria das pessoas esperava uma vitória do Internacional. Então esse próximo jogo aí tá complicado de ter uma resposta. O Cruzeiro dentro de casa tá tendo uma bela recuperação aí no campeonato. O Internacional vem jogando bem, mas tá com os mesmos problemas dos outros times, né? Não consegue transformar esse bom futebol em resultado. E para essa partida aqui também, eu tô acreditando num empate entre eles. Eu tô indo seco no empate. Jogo 12, Fiorentina e Juventus. O resultado mais comum entre eles é o 1x0. 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 30 encontros, a Fiorentina jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 13 empates. E a Juventus ganhou 12 vezes. A diferença de gols está 44-29 a favor da Juventus. No geral, 61 partidas entre eles, a Fiorentina ganhou 9, houve 18 empates e a Juventus ganhou 38 vezes. A porcentagem dessa partida tá assim: 33% para a Fiorentina, 30% para o empate e 37% para a Juve. Já os números de aposta: 2.90 para a Fiorentina, 3.20 para o empate, 2.55 para a Juventus. Essa partida aqui, como a gente pode ver, o histórico tá muito a favor da Juventus e os números tá muito equilibrado, tá difícil. Mesmo a Fiorentina jogando em casa, os números tá mais a favor da Juventus. E para essa partida aqui eu vou ter que usar mais um duplo. Eu tô indo de Fiorentina e Juventus. Tô indo de duplo aberto nessa partida. A Juventus, como a gente viu aí nos últimos jogos, tá vindo muito bem, de boas vitórias. Então é um time que tem real capacidade aí de surpreender a Fiorentina dentro de casa. Jogo 13, Fortaleza e Flamengo. O resultado mais comum entre eles é o 3x0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Flamengo ganhou 5 vezes. Diferença de gols de 20-15 a favor do Flamengo. No geral, 19 partidas entre eles, Fortaleza ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Flamengo ganhou 10. Na temporada passada, o Flamengo ganhou os 2 jogos, de 3x2 e 2x1 como visitante. A porcentagem para essa partida tá assim: 33% para o Fortaleza, 28% para o empate e 38% para o Flamengo. Já os números de aposta: 2.80 para o Fortaleza, 3.30 para o empate, 2.45 para o Flamengo. O Fortaleza tá vindo de uma derrota aí pro Atlético Mineiro fora de casa, né? E o Flamengo praticamente jogando em casa, né? Jogou em Brasília, mas boa parte da torcida flamenguista tomou a virada do Santos. Tudo bem que estava com um jogador a menos, o Gerson foi expulso, muitos falando que foi uma expulsão injusta, mas o Flamengo deixou o Palmeiras aí passar na frente e agora vai jogar contra o Fortaleza fora de casa. Vai ser uma pedreira aí pro Flamengo conseguir um resultado. Pode ser, né, que o Fortaleza ainda tá naquela ressaca de ter perdido pra LDU, mas eu acredito aí que depois de uma semana o Fortaleza venha com tudo para essa partida. Aqui eu vou usar o meu último duplo, meu quarto e último duplo. Eu tô indo de Fortaleza e Flamengo. Flamengo, como todo mundo sabe, tem uma boa equipe. Teve muitas oportunidades de gol contra o Santos, mas não fez, né? Mais uma vez o goleiro do Santos aí fechou o gol. E
E o Fortaleza, como sempre, muito forte dentro de casa, né? Vai provavelmente casa cheia, torcida empurrando. Fortaleza ainda briga aí para ver se consegue chegar em uma vaguinha da Libertadores. Não pode se distanciar tanto. Vai ser uma bela de uma partida. Jogo 14, Curitiba e Goiás. O resultado mais comum entre eles é um 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Curitiba jogando em casa ganhou 5 vezes. Houve 5 empates e o Goiás ganhou 3 vezes. A diferença de gols está 17-13 a favor do Curitiba. No geral, 26 partidas entre eles. O Curitiba ganhou 9, houve 9 empates e o Goiás ganhou 8 vezes. Bem equilibrada essa informação, hein? A porcentagem para essa partida tá assim: 40% para o Curitiba, 29% para o empate e 31% para o Goiás. Já os números de aposta: 2,37 para o Curitiba, 3,20 para o empate e 3,0 para o Goiás. Mais uma partida aí que tem todas as possibilidades de ser bem equilibrada. O Curitiba perdeu ontem para o Grêmio de 2-1 jogando em casa e o Goiás perdeu hoje, também jogando em casa, de 2-0 para o Bragantino. Dois times que estão numa situação bem complicada aí na tabela, brigando para sair da zona de rebaixamento. Aqui é mais uma partida que vale um triplo, se você tiver condições, vale um duplo, mas aqui no meu palpite eu tô indo de empate seco entre eles, porque eu já coloquei muitos duplos. Geralmente o meu máximo é 3 duplos, e esse jogo aqui, como tem jogos bem equilibrados, eu tô indo com 4 duplos. Mas se você tem costume de jogar mais duplos, para essa partida aqui eu iria de Curitiba e empate. Tô indo de empate seco entre eles. Pessoal, sinceramente, essa grade da Loteca aqui 10,85 é uma das grades mais equilibradas que eu já vi, mesmo tendo alteração aqui de Palmeiras e Atlético Mineiro, né, que entrou no lugar de Vasco e Botafogo, mesmo o Botafogo sendo melhor no campeonato do que o Vasco, mas todo mundo viu, né, o Botafogo tá vindo de péssimos resultados e o Vasco, como se trata de um clássico, pode vir com aquele ânimo a mais. Se jogar o que jogou contra o Flamengo, pode ser que vença o Botafogo, hein, na segunda-feira. Bom, mas mesmo não tendo esse jogo, tá muito equilibrada essa loteca. Se você gostou dos palpites, se inscreva no canal aí para dar aquele apoio, ajudar no crescimento aí do canal. Deixe seu comentário, palpite, que isso aí ajuda bastante o crescimento aqui dentro do YouTube. E também é muito legal, né, ver a resenha, ver o que todo mundo tá falando, o que tá achando de cada partida. A gente deixou uma enquete lá para o jogo do Bragantino e Corinthians. Ainda tá bem disputado lá a enquete. E é isso, espero que o vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Boa sorte para você nessa loteca 10,85 e é isso, vamos para cima sempre dos 14 pontos. Até mais, pessoal. Fui!